FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN, Café com Política. Saudações, Bruno Silva, um bom dia para você. Saudações, muito bom dia, Carol, Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes. Hoje começamos com reportagem aqui, Felipe Pereira trazendo para a gente a notícia do ex-prefeito de Paulínia, que foi obrigado a se afastar da Câmara de Vereadores. A gente vai entender a história na reportagem do Felipe, então. Vamos ouvir. O vereador de Paulínia, Antônio Miguel Ferrari, o Loira, do Democracia Cristã, foi afastado do cargo provisoriamente pela Justiça por suspeita de rachadinha. A investigação é do Ministério Público, que apura o crime de concussão. Ele será substituído na Câmara de Vereadores pelo suplente Douglas Guarita, também do Democracia Cristã, nesta terça-feira, quando acontece a sessão ordinária do Legislativo. A denúncia que motivou a decisão foi feita por um servidor público que contou que era obrigado a dar parte do salário ao vereador. No processo foram apresentados indícios da prática, como registros bancários que mostram os saques de parte dos salários de funcionários do gabinete do vereador afastado no mesmo dia do pagamento. Ainda de acordo com o despacho da juíza Patrícia Ribeiro Parisi, consta na denúncia, que também envolve outras duas pessoas, comunicações entre os acusados e alguns funcionários da Câmara, indicando uma espécie de ajuste de rota para o recebimento das vantagens financeiras. Segundo o Ministério Público, esse processo está na fase de citação dos denunciados. Loira também responde a um processo por enriquecimento ilícito relacionado ao processo da rachadinha e a um inquérito aberto em 2019, quando era prefeito em exercício, por suspeita de improbidade administrativa em um contrato envolvendo a Secretaria de Educação e uma empresa que seria responsável pela gestão de informação dos departamentos da prefeitura. O contrato de R$4.200.000 foi questionado porque outra companhia do mesmo grupo econômico foi contratada para um serviço semelhante na cidade de Mococa por aproximadamente R$700.000. Sobre esse caso, houve uma decisão em 8 de agosto, também da juíza Patrícia Parisi, em que foi determinada a perda de função pública de Loira, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e a proibição de negociação com o poder público. A decisão do afastamento foi cumprida, segundo a Câmara, assim que a casa foi notificada oficialmente. A CBN Campinas tentou localizar o vereador, que não respondeu às mensagens nas redes sociais. O advogado de defesa, Cláudio Nava, informou que vai se posicionar após ter conhecimento da decisão da Justiça. De Campinas, Felipe Pereira. Bruno, são investigações que ainda estão acontecendo, mas, se confirmado, o mesmo tipo de esquema que já observamos com outros políticos envolvidos na região com esse tipo de investigação e de crime, que seria a chamada rachadinha. Ô, Carol, eu acho que os políticos precisam lembrar que isso é crime primeiro, né? Porque tem sido tão comum ultimamente que eu acho que tem gente que já acha que é uma prática informal, por vezes, que alguns gabinetes cometem aí, né? Porque a rachadinha nada mais é do que você ter o direito a um recurso de verba de gabinete, e aí, ao invés de você contratar o funcionário, você faz com que parte do recurso que seria pago para ele na forma de salário volte para você de alguma forma, né? Então, quer dizer, muitos entendem isso quase nem como uma prática criminosa mais. Eu acho que a justiça tem que ser exemplar, né, Carol? Rachadinha a gente ouve o tempo todo no nível federal, no Congresso, no Senado, em Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa. É um verdadeiro absurdo, né? Tomara que a justiça puna, né? Se ficar comprovado que tem esse tipo de esquema, que a justiça puna logo e o vereador seja aí alvo de todo o rigor da lei, porque é um absurdo. A gente está falando de dinheiro público que, em tese, tem que ser bem aplicado. E veja, às vezes é por esse tipo de ocorrência que gera-se um outro tipo de problema, Carol. Qual seja, aquele onde a gente discute a questão de que os vereadores têm que ter à sua disposição uma equipe na qual ele possa contar com a sua confiança para poder ser mais alinhado politicamente com a visão do mandato, do partido político, a fim de poder levar adiante as suas ações ao longo do mandato. Aí, quando tem esse tipo de ocorrência, obviamente, aqueles que são mais legalistas vão olhar e vão dizer, tá vendo? Por isso que não dá para dar muita margem para vereador poder ficar contratando funcionário. Olha aí, ó, a margem para corrupção. O ideal é que fosse todos servidores concursados, né? Então fica esse debate, por isso que eu falo, acaba se perdendo o real sentido em função do cometimento desses crimes e de hora ou outra desses casos, né? Então que o vereador aí, né, esse prefeito que assumiu, né, o Guilherme até me lembrou aqui nos bastidores, né, que havia assumido lá atrás
quando ainda era presidente da Câmara, que o vereador seja punido com o máximo rigor da lei. É o que a gente espera e que o eleitor fique muito atento e muito de olho para, né, entender que isso é um crime. Mais uma vez, a gente buscou a entrevista, o vereador também não responde, não deu declarações até o momento e ele segue o exemplo de Zé Carlos aqui em Campinas. E me incomoda muito vereadores que nos procuram, às vezes, ostensivamente para dar entrevistas e quando a gente precisa da fala deles nos casos de esclarecimentos assim, não acontece, Bruno. A galera só quer também os louros, né? Mas arcar com o custo das suas más escolhas, ou nesse caso de cometimento de crime, se ficar comprovado, aí ninguém quer, né, aparecer. Eu acho que o mínimo que se deve é transparência e respeito em relação à população e, claro, prestar os devidos esclarecimentos, sim. Não dá para ficar se escondendo, né, por trás dos fatos. Tendo notícia, a gente abre espaço também para os vereadores. Por isso tem o Café com Político. Às vezes a gente traz algumas notícias, alguns projetos. Quando são bacanas, são interessantes, vamos registrar. Precisamos registrar esses momentos também. Falando em Câmara, temos novidades, Guilherme, na questão da instalação lá dos ônibus, das máquinas de cartões? Isso, porque foi aprovado na sessão da Câmara de ontem, né? Essa questão de permitir cobrança com cartões de crédito nos coletivos aqui de Campinas, aprovado em segunda discussão. O projeto segue para a sanção do prefeito Dário Saad. Caso seja sancionado, aí só passará a valer a partir da nova licitação, embora o edital já previa esse sistema de pagamento, né? Então foi aprovado em votação final essa questão. E, Bruno, então legalmente só poderia ser dessa forma, a partir da próxima licitação. Não se poderia obrigar a licitação vigente, né, com os contratos vigentes, a instalarem esse tipo de aparelho para cobrança? Até porque o contrato foi celebrado antes, né, da norma, né? Então não tem como você fazer pelo menos eu entendo que não tem como, né? Pode ser que de repente alguém do direito vire e fale para mim, não, tem como, tem aqui a possibilidade, existem infinitas possibilidades, né? Eu falo que se tem duas coisas que a palavra depende sempre anda junto, é na política e no direito, né? Depende, né? Mas do que eu entendo não, né, Guilherme? Até porque você tem essa legislação lá atrás, né? Você tem, aliás, a celebração do contrato lá atrás, mas se estava previsto, pode ser que haja aí toda uma negociação, inclusive com a prefeitura, com a própria empresa, para poder já instalar. O que cai entre nós, né, gente, extremamente razoável, né? Você ter um projeto como esse, para você poder ter garantia no ônibus que a pessoa faça o pagamento de múltiplas formas. Hoje em dia é tão comum, né? Uso de cartão de crédito, débito, enfim, por aproximação, né? O próprio Pix, se a gente parar para imaginar. Então é importante que a própria legislação acompanhe as transformações na sociedade para facilitar a vida da população que é usuária do serviço. E na Câmara, na sessão de ontem, tivemos ainda também a aprovação e votação final do Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira até 2029, que estabelece diretrizes técnicas e políticas com o objetivo de planejar e estruturar a cidade para crianças de 0 a 6 anos. E também foi aprovado em votação final o projeto que cria o Programa de Inclusão Digital da Pessoa Idosa. O objetivo desse programa é dar aos idosos acesso a tecnologias de informação e comunicação e conhecimento de como operar essas tecnologias como uma forma de complementar eventuais programas já realizados pela Prefeitura. Bom, agora resta ver como serão aplicados na prática, né, esses dois pontos nos dois topos, no topo e na base da pirâmide etária, né? Esse é o ponto, né? Planejando o futuro e pensando, acima de tudo, na condição aí, tanto dos pequenos quanto dos mais velhos. Eu acho que essa questão da inclusão digital da pessoa idosa é fundamental, né, o Guilherme? Isso porque nós estamos falando cada vez mais de uma população que vai envelhecendo e, frente a essas novidades tecnológicas, o poder público também precisa fazer a sua parte no sentido de garantir que elas não fiquem excluídas, até porque hoje o que mais se tem são sistemas digitais e, num futuro não tão distante assim, acredito eu, né, muitas das operações ou até mesmo dos serviços que eram acessados pela população de maneira física tendem a migrar para o virtual. Isso é inevitável, né? Desde do que a prefeitura faz, o sistema bancário, enfim, as empresas, tudo tende a entrar dentro desse universo. E o poder público tem que se preocupar sim com isso e começar a projetar medidas. Se vai funcionar ou não, é outra história. A gente sabe que às vezes o papel aceita qualquer coisa e na prática não é bem assim que caminha o projeto. Mas aí, pelo menos, estando no papel e estando aprovado, a gente pode cobrar os responsáveis para que ele seja executado da melhor maneira possível, né, Guilherme? Tá certo, então, Bruno, a gente volta amanhã no Café com Política. Obrigado, Bruno, boa terça. Obrigada, viu, Bruno? Combinadíssimo. Um abraço forte para vocês, gente. Amanhã voltamos aqui. Valeu. Seguimos com informações por aqui, por conta da reportagem que acompanha